A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós aprenderemos uma importante lição de número 5, de 31 de julho de 2022, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Texto áureo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido, de pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe. Romanos, capítulos 1, de 18 a 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que seu Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça antes de seus discursos que se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz à luz para responder o porquê de muitos movimentos contemporâneos surgirem para afrontar a igreja. Os objetivos da lição: 1. Conceituar o materialismo e o ateísmo. 2. Rastrear as matrizes do materialismo e do ateísmo. 3. Pontuar os pressupostos do materialismo e ateísmo. E 4. Afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Uma pequena introdução é que nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como duas faces da mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima do tipo de materialismo
militante, agressivo e inimigo da fé cristã. Tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, incluindo os materialistas e os ateístas. Tópico 1. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. 1. O materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ela nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, não por haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdadeira revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação, conforme exposto na Bíblia, Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. 2. O ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é outra doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de difícil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de naturezas meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Tópico 2. Raízes do materialismo e ateísmo. 1. Consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição de Deus tomaram conta do comportamento humano. Em Romanos, capítulo 1, com seus versículos 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece, porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: disse Onércio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. 2. Cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo
trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar a Deus, mesmo porque ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta tópico 3. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. 1. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se afirmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus não manifesta, Romanos 1,19, em outras palavras, o ateu depende não da fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. 2. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criaturas, reflete a criatura do seu Criador. Não é raro, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da... Tópico 4. Respondendo ao materialismo e o ateísmo. 1. Afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer pessoa ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neoteísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram que Deus, como Criador, sustentando e mantendo do mantenedor do universo, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2. Fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma o cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé
e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança. Conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, com sutileza do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vistas grossas a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos que pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido à vida do ser humano. Revisando o conteúdo. 1. O que é materialismo? 2. O que é ateísmo? 3. Qual é a causa primária da incredulidade humana? 4. Quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? Onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa e sem erros. Agradeço a participação de todos vocês. Fiquem com Deus e contem sempre com as minhas orações.